Os protestos começaram pacificamente no Rio e também em São Paulo. Depois foi o que se viu: violência, depredação, confrontos, vândalos mascarados em ação. Mas é preciso não perder o fio da meada, a raiz do problema, isto é, os conflitos que envolvem as tentativas de melhorar a qualidade do ensino fundamental no Brasil. No Rio de Janeiro, os professores estão em greve há mais de 50 dias, exigindo salários que, em alguns casos, podem chegar a R$23 mil. Em São Paulo, a controvérsia é sobre o projeto da Prefeitura de retomar a lição de casa, os boletins, as provas bimestrais. Que a situação é calamitosa, poucos discordam. Milhares e milhares de alunos mal conseguem ler ou dominar as operações básicas da matemática. Como sair dessa armadilha? Como engajar pais e professores nas mudanças? Como o ensino público terminou refém de grevistas e do Black Bloc? Para quem desanimou diante de tantos obstáculos, vale lembrar a lição do sociólogo e ativista Herbert José de Souza, o Betinho, abre aspas. Há mudança no Brasil, mas ela não corre, anda. Fecha aspas. E para falar dos desafios da educação fundamental, da valorização dos professores, da lentidão do processo e também da resistência que enfrentam os projetos de mudanças no ensino, recebemos Ilona Betzkerhazy, consultora em educação, comentarista da Rádio CBN, e Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar pedindo para vocês um diagnóstico sobre essa resistência que os professores têm às mudanças que vêm sugeridas pelo Estado, né? Pelo município, no caso. A gente tem dois casos diferentes aqui no Rio e em São Paulo. No Rio, por causa de um plano de carreiras, em São Paulo, por causa dessas mudanças que o secretário propõe de, digamos, voltar a uma tradição, não é, da escola da nota e do boletim. E em ambas, a gente percebe que o professor não quer aceitar o que vem proposto. Por quê? Eu acho que os casos de São Paulo e do Rio são quase antagônicos, né? Então, assim, a estrutura da reforma, na verdade, são reformas estruturantes em estágios diferentes. No Rio, a gente tem uma reforma em andamento e em São Paulo a gente tem uma reforma em retrocesso, né? Então, as resistências têm naturezas diferentes nas duas cidades. Agora, há uma questão da falta de referência da sociedade brasileira com a educação de qualidade. Então, a gente precisa, a gente não tem uma tradição educacional nem nas famílias, nem nos governos, nem na gestão, nem na academia, principalmente. E as referências de pesquisa e bibliográficas também são muito antiquadas no Brasil. Então, tudo isso emperra, porque as pessoas, quando ouvem falar em algumas reformas, elas não sabem exatamente o que aquilo significa, mesmo que elas forem reformas coerentes. E elas falando dos professores. Dos professores. E aí você tem parte do problema, é esse que eu falei, e parte tem uma resistência natural do corporativismo, porque aí é uma barganha de política mesmo. Você concorda? Eu concordo em parte. Eu acredito que a resistência se dá pelo fato de que essas reformas nunca são dialogadas, nunca são construídas com o professorado. É importante sempre destacar o que é um bom gestor. Um bom gestor não é só aquele que tenta implementar o seu plano, é aquele que tem capacidade de construir esse plano em conjunto, sempre partindo do pressuposto que o professor é o principal ator da educação junto com o aluno. Quer dizer, gostaria inclusive que a participação dos pais fosse mais relevante no Brasil, mas o fato é que hoje a gente tem essa relação muito estabelecida na escola, professor e aluno. E o professor precisa estar envolvido no processo de reforma, ele precisa compreender como se vai se dar a reforma e precisa opinar na reforma. Por exemplo, o caso de São Paulo, a questão que hoje gera maior resistência é a questão da reprovação. Porque a tradição da rede de São Paulo é uma tradição de tentativa de superação do fracasso que começa com o professor Paulo Freire. Paulo Freire tinha uma proposta que até hoje não foi implementada de criar um coletivo de professores para debater
a situação pedagógica dentro de cada escola. Isso nunca foi feito. Essa, com certeza, seria uma reforma decisiva, um ponto de uma reforma decisiva que daria muito resultado em termos de qualidade da educação. Os professores discutirem com tempo, não só naquela 1 hora que eles têm para debater a questão pedagógica, mas discutir com tempo como se dá o desafio em sala de aula, como trabalhar com os alunos. Mas isso parece tão genérico ao mesmo tempo, e há tanto tempo que a gente tem, digamos, diagnósticos de problemas, de soluções e de tentativas para se modificar. Quer dizer, a gente chegar agora à conclusão de que se houvesse uma reunião em que eles pudessem debater, não é muito pouco, ou seja, não tem que ter uma iniciativa mais concreta. No caso aqui de São Paulo, você disse que é um retrocesso, mas a secretária do Rio disse que já fez esse tipo de reforma com bons resultados. Não seria o caso de ter, então, digamos, algo mais o que acontece duro? É que a reforma anterior, né, em São Paulo, e a reforma atual no Rio, elas têm a mesma natureza, implementar um currículo o mais detalhado possível, com o caderno de apoio, com provas. Lição de casa. Então, é estruturante. Então, o que a gente vê, inclusive no Rio, a secretária está já no primeiro ano do segundo termo, né, do segundo mandato. Então, assim, as reformas não são de ontem. Não são de junho, né? Eu acho que a grande mudança que a gente teve a partir de junho é uma percepção de que a gente pode ir para a rua e que a gente não vai ser assassinado pela polícia. Quer dizer, o risco da manifestação, de se colocar na rua em grandes números, em grande contingente de pessoas, diminuiu muito do que a gente tinha de memória. Embora a polícia cometa alguns abusos e tem um embate, né? Tem black box, etc. Mas hoje a gente pode expor a nossa opinião. Aí a população, os professores, etc. O problema é que a gente tem uma falta cabal de referência. Então, o currículo detalhado, olhando para fora, olhando para os países desenvolvidos, porque entre eles fazem isso. Quer dizer, há grupos de trabalho, e cada país, quando vai reformar o seu currículo, olha o que já foi feito. Nós estamos alijados desse processo internacional. Mas eu não acho que seja esse o ponto. No Rio de Janeiro eu nem concordo também, Luana, que agora começou a ter um processo de mobilização. A questão dos auxiliares de creche, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma questão fortíssima no município. Os profissionais de educação infantil que não têm concurso específico para educação infantil em nível de educação superior ou em nível médio, acabam sendo contratados como concursados em nível fundamental. Tem uma desvalorização enorme em termos de carreira. Eles se mobilizam desde o início de 2010 e tem gerado pressão sobre a secretária de Educação. O que eu sinto, Mônica, é que o problema não é que as propostas são genéricas, é que o conjunto de atividades, o conjunto de iniciativas que tem que ser desencadeadas é muito grande. A gente não consegue, talvez, estabelecer um fio lógico. Eu não vejo que o problema do currículo, por exemplo, como a Ilona está pondo, é um problema tão polêmico. Dá um exemplo. A gente tem movimentos na campanha que são movimentos muito vinculados a uma pauta corporativa e uma pauta de esquerda, e eu não vejo nenhum problema no corporativismo, faz parte da composição democrática, que eles defendem, por exemplo, o detalhamento de currículo, eles não são contrários. A questão toda que fica é que o professor, a sensação que eu tenho é que aquele brinquedo infantil, né, que o meu filho tem 4 anos, ele gosta bastante disso, né, o sapinho levanta e você dá uma marretada na cabeça. A sensação que eu tenho é que o professor, ele se sente dessa maneira. Ele tenta colocar uma questão na sociedade e sempre é criticado por essa questão. O resultado disso é que a gente não tem uma valorização efetiva da carreira, que começa com o salário inicial, passa por carreira, passa por condições de trabalho. Ele sempre fica colocado na situação de vítima ou de herói. Então o professor é sempre tratado nessas duas posições, dois extremos. E, na verdade, a gente tem que tratar o professor como profissional como qualquer outro, que tem que receber um salário adequado, tem que ter condições de carreira, tem que ter boa perspectiva de trabalho. Para falar na questão do salário, a proposta que a Secretaria Municipal do Rio fez, ela parece razoável porque ela tem um sentido. Quer dizer, como se tende a ter um estudo em período integral, ela quer mais professores de 40 horas semanais, portanto, paga-se mais para esse professor, que também é o que tem mais títulos, e dá um salário talvez o maior do Brasil, 4.100 e poucos reais. O Distrito Federal é maior. É maior, para 40 horas. O Rio de Janeiro está dizendo que é o Distrito Federal. O maior.
E aí começam, então, digamos, aquelas parcelas intermediárias. E qual é a grande resistência, se sabe também que o município tem limites, não é, de orçamento para poder pagar? A minha visão da reforma do Rio é que ela vai na direção certa. Claro que você pode ter um erro no processo. Eu acho que aí a gente tem talvez uma questão de você ter tido toda uma gestão que teve muito pouca resistência e de repente há uma resistência maior. Então, e aí eu acho que talvez a prefeitura não soube muito bem lidar com a situação, enfim. Mas o conjunto das reformas vai numa direção estruturante. Você tem currículo, você tem avaliação, você tem uma série de apoios e de formação de professores, e essa direção específica de fazer com que a rede toda vá para período integral e que os professores, portanto, sejam professores de 40 horas, de dedicação exclusiva, né? E dedicados apenas a uma escola, é fundamental. É isso que se imagina, está entre os diagnósticos. Então você tem uma escola com X números de alunos por turno, o professor está dedicado àquela escola, a questão das reuniões e do conhecimento, da discussão pedagógica, das dificuldades do aluno, é possibilitado quando você tem uma comunidade pedagógica com compromisso para uma escola só. O professor que corre de uma escola para outra, ele acaba não tendo compromisso com a escola nenhuma. Então por que a gente vê milhares de professores na rua tão resistentes e tão furiosos com um plano como esse? Porque na leitura da proposta, né, na leitura da lei aprovada pela Câmara dos Vereadores, eles percebem que aquilo que se propagandeia, né, aquilo que se diz que se pretende fazer, não está posto na forma da lei. Então, por exemplo, a recomendação e a prática dos países mais envolvidos do mundo, em termos educacionais, de que o início de carreira, depois ele passa a ter uma valorização de 300% ao final da carreira, no Rio de Janeiro é de 26,5%. Quer dizer, tem uma diferença bastante grande daquilo que a gente deveria ter como política de carreira para qualquer profissão, né? Não apenas para a carreira docente. A forma como se lida com a progressão principal de carreira na reforma do Rio, que é mestrado e doutorado, tendo uma valorização efetiva a partir dessa formação, também ela está muito dedicada à educação e não às áreas de licenciatura, química, matemática, biologia, e isso gera nos professores uma indignação, porque eles querem também ter formação específica na matéria, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, que eles lecionam. Isso gerou também bastante revolta. A questão da paridade entre aposentados e professores que estão na ativa, ela vai aos poucos deixando de existir no Rio de Janeiro. E a questão orçamentária, que você colocou muito bem, né, tem limites orçamentários. O problema do Rio de Janeiro é que a questão orçamentária ela não prioriza a educação. No passado, o Rio de Janeiro investia 30% na lei orgânica do município, do seu orçamento em educação. Na prefeitura do prefeito Cesar Maia, do ex-prefeito Cesar Maia, isso foi reduzido a 25%. A gente conhece bem essa história porque o comitê do Rio da campanha foi contra essa medida. E a realidade é que o Rio de Janeiro poderia fazer mais, só que a prioridade do Rio de Janeiro hoje não está posta em termos de ampliação orçamentária na área de educação para dar conta da carreira que os professores exigem. Que eles queriam, mas há uma proposta, pelo menos na mesa, né, que é melhor do que proposta nenhuma. Porque há ganhos, a gente percebe, lendo que há ganhos nos triênios, há ganhos reais, inclusive na tabela. Aparentemente há uma atratividade no novo salário, na nova proposta de 40 horas, porque tem pessoas que prestaram concurso, passaram, estão no processo de formação, então aparentemente não é tão ruim assim, né? Há uma partidarização dos sindicatos, tal, que pode estar atrapalhando essa negociação, que é, digamos, um entrave ali no meio entre governo e categoria. Chegar nesse ponto, chegar nesse impasse, eu acho que há mais, né, do que está posto nos documentos da negociação. Há mais, além. E isso eu acho que no Rio está exacerbado depois das manifestações grandes, né? Tem uma questão ali no governo do Estado e tal. Agora, eu vejo que há ao contrário da visão do Daniel, eu acho que, assim, eu vejo que há sim uma valorização do profissional de educação no Rio. Eu vejo no meu contato com a rede
por vários pontos de contato, eu vejo que há uma visão muito positiva, embora há ainda coisas, por exemplo, de número de alunos por turma. Eu acho que essa é uma coisa importantíssima da valorização do professor, né, do profissional, de qualquer profissional, é o salário e a condição de trabalho, né? Não é a mesma coisa dos médicos, né? Claro. Então, o número de alunos por turma, que foi já uma coisa que foi incorporada, de construir mais escolas para que poder diluir um pouco os alunos pelo número de profissionais, eu acho que também vai numa direção de valorizar o profissional. O que a gente também pode esperar da consciência desse educador ou desse professor? Está em greve há 50 e poucos dias já, não é? São 50 e poucos dias que turmas estão sem classe, sem aula. Então, não deveria haver da sociedade uma expectativa, digamos, de responsabilidade mais firme aí? Então, vamos ampliar a questão da greve para uma questão nacional. O Brasil tem convivido com greves na área de educação. E o ano que vem a gente tem o risco de ter grandes greves, porque os governadores estão construindo um acordo que não se sabe qual é bem a posição do governo federal, mas é um acordo que vai criar um critério de reajuste do piso muito aquém daquele que existe hoje, e muito aquém daquele que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Undime, são gestores municipais de educação, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, construíram em conjunto e apresentaram para o governo. A gente tinha feito já uma proposta mediada. A realidade é que a tendência da perpetuação de greves no ano que vem, ela é enorme. Os governadores querem o quê? Dar apenas um ajuste real, em termos de reajuste real, descontado a inflação, de cerca de 0,5%. É o resultado da fórmula, né? Que pode chegar a 2%, dependendo de como o Brasil corresponde em termos de arrecadação. Mas você ia dizer que os alunos e a sociedade então, esse é o drama. Conformes. E esse é o drama, porque qual é a situação? A situação é, fazer greve é terrível, porque você prejudica efetivamente o aluno, prejudica o calendário escolar, né? Isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, a questão central da qualidade da educação é a valorização dos profissionais da educação. Isso é a regra no mundo todo, quer dizer, a questão-chave da educação é a questão da valorização. E o Brasil evita resolver essa questão. A gente fez um cálculo do quanto que a gente deveria ter para o cumprimento do piso e para o padrão mínimo de qualidade nas escolas, em termos de insumos, com biblioteca, laboratório de informática. O cálculo dá 46 bilhões. Pela Constituição Federal, artigo 211, esses 46 bilhões deveriam ser complementados pelo governo federal, que ao invés de tomar uma iniciativa e colaborar com o piso, ele opta por fazer a barganha política com governadores e prefeitos. Então, vamos esperar o pré-sal, né? Qual é o desafio que eu acredito? O desafio não é só fazer o debate local. O desafio é também fazer o debate nacional na educação e obrigar o governo federal a cumprir aquilo que a Constituição reza. Então, volta essa sensação, ou seja, que nós estamos sempre patinando no mesmo lugar, não é? E que iniciativas são penosas nos municípios ou em outro estado, e você, na verdade, continuou com as notas baixas, as metas de Prova Brasil. Esse ano tem Prova Brasil, não é? São muito medíocres, né? São muito modestas. A gente teve reformas muito boas acontecendo na rede de São Bernardo do Campo, teve reformas acontecendo na rede de Santo André no passado, e essas reformas não geraram essa polêmica toda. No Rio de Janeiro, eu concordo com a Ilona, teve problema de processo. Eu acredito que tanto o prefeito do Rio como a secretária do Rio de Janeiro, eles têm dificuldade de negociação política. Mas nesse quadro de nota baixa e salário baixo, a gente vai sair de onde está? Eu não sei, assim, eu gosto de ser otimista, porque eu acho que a gente tem uma questão que se a gente tiver um movimento de indução da qualidade, que venha ele do governo federal, que seria ideal para a gente não ter tanta disparidade regional, que venha ele de governos estaduais, ou como a gente está tendo hoje nos municípios, o município decide mudar a qualidade e a gente tem casos que está mudando. A gente deveria ter esse movimento de indução, ele não digo rapidamente, mas rapidamente para o processo educacional, a gente vai mudar o Brasil. Mas tem que haver um movimento de qualidade ambicioso, um movimento corajoso. O que a gente está vendo hoje, no nível federal, é uma paralisação total. Né? Então, há a oportunidade de um currículo nacional, há a oportunidade da prova de admissão docente que está parada na gaveta de alguém,
né? Que não anda. Há uma série de reformas legais que podem ser feitas, que são indutoras à qualidade. Olhando CAC, poeira. Quer dizer, um debate mais amplo do CAC, quer dizer, o MEC assumir também. Então, a gente em pouco, numa geração, a gente vai colher grandes frutos. Né? O Brasil tem hoje condições e mais recursos de investir mais na educação paulatinamente, vai ter sempre assim algum embate com o sindicato, faz parte do processo, mas a gente não está tendo um movimento articulado, sistemático de indução da qualidade por paralisia política. Ou seja, a gente vai ouvir de novo, vamos entrar num ano eleitoral, vamos ouvir de novo todas as promessas sobre educação, sobre a prioridade, e vamos ter essa dúvida e essa sensação de que continuamos no mesmo lugar. Vi também uma matéria esses dias em algum dos jornais falando sobre enorme porcentagem de diretores que são de escola, que são nomeados politicamente, não por um critério técnico. Pergunto até que ponto esse também não é um dado da equação qualidade de educação e o que é fornecido na sala de aula, que é importantíssimo e que também não está sendo discutido. Mônica, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se esse aqui tem sido um ano duro para a educação, a gente está vendo os movimentos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, resistência às mudanças, em Goiânia hoje houve uma invasão à Câmara dos Vereadores também, e a política nacional federal parada. O que acontece no ano que vem, um ano eleitoral? Muda muito. Não, a minha grande preocupação é que a gente passou todo o mandato da presidenta Dilma discutindo o Plano Nacional de Educação e a gente corre o risco de concluir o mandato da presidenta Dilma sem aprovar o Plano Nacional de Educação. Hoje, dia 8 de outubro, aconteceu a primeira audiência pública na Comissão de Educação com o Plano Nacional de Educação na Comissão de Educação do Senado. E depois de tudo isso... Falta o governo federal assumir que ele precisa corresponder à parte que lhe cabe, até pela sua enorme arrecadação, né, comparado aos outros entes federados, na matéria educativa. E não adianta fazer programa como Pro Infância, que você vai lá, constrói creche, porque o desafio é a manutenção daquela creche. É garantir aquela criança com uma boa qualidade da educação. Com funcionários e tudo mais. Né? Aquele professor com bom salário. Então, hoje... As creches também não foram construídas, né? Não foram construídas. A meta era 6 mil creches e a gente até hoje não sabe quantas de fato estão funcionando. É verdade. Mas a questão da greve... Do ponto de vista dos professores e dos diretores. A gente tem a questão da greve é que ela está expulsa. Quem pode pagar vai saindo da educação. Então a gente está vendo que à medida que aumenta a renda do brasileiro, por causa dessa questão da instabilidade do sistema público, as pessoas vão sair do sistema. Então, os melhores alunos vão sair do sistema público. Isso, quanto mais greve, mais saída para a educação privada. E eu acho que o Plano Nacional da Educação, mesmo aprovado, contribui muito pouco para minimizar esse risco de greve no ano que vem. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho estrategicamente. De um lado, eu acho que o papel tanto dos governos estaduais, principalmente, que têm mais poder, né, agregado, e o MEC, de pensar nisso. A gente tudo bem se o pessoal começar realmente a sair do sistema e a gente ter um Brasil realmente apartado, mais ainda, quer dizer, um grupo recebendo pelo menos uma qualidade de educação onde o professor está lá todo dia e não tem greve, na particular, mesmo que ela seja mais ou menos a mesma qualidade de profissional, e o outro que está num sistema altamente instável, né? Então, eu acho que falta uma concertação, cada um vai ter que dar um pouquinho, né? O MEC, os governos estaduais, os governos municipais menos, coitados, já não tem tanto para dar assim, mas a gente tem que botar na mesa todas as dificuldades. Nós temos que investir mais, nós temos que trabalhar mais pela educação. E as dificuldades estão todas na mesa e há muitos anos. Educação é tema no Brasil há muito tempo. É tema de campanha, tema de diagnóstico, de estudo, de congresso, de convenção, de sindicato e de tudo. Mas essa sensação de que anda, como diz o Betinho, anda, mas não muda, anda devagarzinho, muito triste, são gerações que vão se perdendo. Muito obrigada, Ilona, muito obrigada, Daniel, pela participação aqui no Entre Aspas, e obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na quinta-feira. Até lá.